Fala galera, saudações. Vamos ver o que a imprensa paulista tava falando do mais querido, né? Todo mundo sabe, né, que o Flamengo acabou perdendo para o Boa Vista e teve esse massacre, né? O Flamengo entrou com o time B, cara, time B, na verdade, né? Ali tinha o Pablo vacilou, deu mole, deu. Carlinhos fez o gol, mas é aquele bonecão do posto, né? E o resto, né? Tudo molecada, né? Mas vamos ver no vídeo aí. Se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho das notificações, que é muito importante. Vamos ao vídeo. TV Jovem Pan News, você que nos acompanha também pelas ondas do rádio, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos juntos até às 19h40 e a gente abre o programa de hoje falando do Flamengo, hein? Vou te falar uma coisa, o Flamengo saiu derrotado para o Boa Vista, lá no Batistão, em Sergipe, jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca. E não sei não, viu, Piperno? Eu tava até brincando com você aqui fora do ar. Flamengo não pode perder, não pode começar o ano perdendo o Flamengo. Alô, Rodrigo Viga, alô, Pilhado. É crise no Mengão desse jeito, hein? Não pode começar o ano perdendo, não importa o esporte, não importa se era o time principal. Muito boa noite pra você, Piperno. Boa noite, Pedrinho, Flávio, um abraço à nossa audiência. Crise no Mengão, esse BAP não é de nada. Presidente pé frio. Alô, Boto, hein? Vai embora, hein? Só volta Marcos Braz, aquela coisa toda aí, né? É claro que, assim, esse jogo do Flamengo é mais ou menos como um casal de solteiros depois do chute. Junta lá a molecada que tá treinando. É importante pra molecada que tá fazendo a transição aí, passando aí das divisões de base aí pro time de cima, e também para alguns jogadores com poucas oportunidades, como é o caso do Carlinhos, né, que até fez o gol hoje, e outros aí que são pouco aproveitados. E veja, mesmo que fosse só um jogo para testar esse mistão, esse time reserva, esse elenco reserva, né? Porque o elenco titular já está treinando até fora do país. A gente também não pode esquecer que é o primeiro jogo do ano de atletas profissionais ou em vias de se tornarem profissionais que voltaram de férias na semana passada. Quer dizer, jogando contra um time que certamente se apresentou antes, e isso é natural, isso é normal, a gente vai ver esse tipo de coisa se repetir em todos os estados. Então, para falar português, claro, um jogo que não quis dizer nada, com um resultado que não significa porcaria nenhuma e que valeu para cumprir tabela. O Flávio Prado, então, não teve dúvida, né? Na hora que ele pegou o controle da televisão da casa dele, ele falou entre Real Madrid e Barcelona, Flamengo e Boa Vista, óbvio, Flamengo e Boa Vista, posso óbvio. Te contar um bastidor aqui? Vai lá. O Flávio, inclusive, foi tão fiel a isso tudo que você falou, que ele estava me perguntando como é que tinha sido o clássico. Eu tava, não, Flávio, os caras jogaram bem. Foi tudo isso, ele chegou aqui, é verdade, chegou o Piperno e perguntou, foi tudo isso mesmo? 7 gols, é verdade? Então de Yamal bate uma bola. Flávio Prado, muito boa noite pra você, Flávio. O Flamengo começou o estadual, até passando aqui outros resultados. Por exemplo, o Botafogo perdeu também na primeira rodada pro Maricá, que é estreante na Elite Carioca, por 2-1. O elenco do Botafogo nem se reapresentou pra temporada, se reapresenta no dia 14. É nem técnico. Não tem nem técnico. É verdade, não tem nem técnico. O Flamengo mesmo hoje entrou com uma formação bem alternativa, com outro treinador, né? Já que o Felipe Luiz está lá nos Estados Unidos. Tudo modificado, tudo diferente. Mas o Botafogo foi derrotado por 2-1 pelo Maricá. O Nova Iguaçu empatou com o Vasco 1-1 e hoje foi a vez do Flamengo entrar em campo. Às 19h ainda tem o Fluminense. Outra crise, mas aí a crise é no Nova Iguaçu, tá? E por quê? Pô, empatou com o Vasco. O ano passado o Nova Iguaçu ganhou do Vasco 3 vezes. Agora já começa empatando, crise. É verdade. E naqueles jogos consagrou o goleiro Léo Jardim, que foi até convocado para a seleção brasileira, muito em função daquelas defesas que ele fez contra o Nova Iguaçu. É o panorama do Campeonato Carioca, começando nesse fim de semana. Flávio Prado, você, como sempre, entusiasta dos estaduais, tenho certeza que não perdeu
esse jogo do Flamengo, Flávio? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. O Piperno, como sempre, né, falou dentro da norma, da maneira como isso tem que ser levado. Não dá nem pra falar. Antes a gente falava eu falava que toda hora treino. Agora nem isso, porque realmente o treino está acontecendo lá nos Estados Unidos. Inclusive vai ter um São Paulo e Flamengo, né, no próximo sábado, lá no campo do Messi, lá em Fort Lauderdale, né? Na quarta-feira tem o São Paulo e Cruzeiro também, lá em Orlando. Então, quer dizer, não dá nem para dizer que sejam jogos treinos, porque os times realmente estão em outro lugar, estão fazendo seus trabalhos, estão preparando as equipes para um ano que vai ser ainda mais penoso para algumas equipes. E coloque entre elas o Flamengo com a história do Super Mundial, quer dizer, tivemos a tendência a termos ainda mais jogos. Então, se você não criar uma base boa agora, isso não é retórica, não, isso realmente é verdade. Tem que preparar agora, legal, para que o cara possa. Depois que o Mourinho começou a fazer o sistema de treinamento que ele faz, caiu um pouquinho essa coisa de você dar uma condição de força no começo do ano. Ele faz mais o treinamento dele como se fosse sempre um jogo e tal. Não sei se ainda faz, ele fazia muito isso. Então era como se estivesse fazendo um antigo treino coletivo, com intensidade muito forte. Ele cobrava intensidade, não se preocupava muito com o treino de força. Mas ainda muita gente defende essa coisa, que agora é hora de realmente fortalecer, treino de força, academia nos caras, botar os caras para ganhar uma condição forte para poder depois suportar quando a coisa começar a pegar para valer. Então nós estamos nessa fase, estamos na fase de preparação e os times estão, como não dá para você enfiar 300 jogos dentro de um ano, eles têm que fazer alguma coisa. Então pelo menos eles estão fazendo essa coisa, né, de levar para algumas praças onde você não tem normalmente a camisa do Flamengo, não dá para dizer que foi o Flamengo, né? Mas a camisa do Flamengo estava lá e tal. Então você acaba dando para esse pessoal uma oportunidade de ver uma camisa importante, com uma história importante e tal. E tudo bem, vamos em frente. O resultado não tem a menor importância, não tem o menor significado, não quer dizer nada, até porque o Flamengo, se ele fizer 1/10 de força, ele vai ganhar o campeonato de novo, porque ele continua disputando sozinho. A menos que o Botafogo ressuscite, que o Botafogo, parece que o jogo da Libertadores, quando ele ganhou a Libertadores, falou, bom, encerramos as nossas atividades profissionais. Aí já tomou de 3 do Pachuca, esculhambou tudo, é verdade. Não paga, não contrata, não tem treinador. Não parece que o Botafogo encerrou as atividades? Ora, em virtude dessa gloriosa, desse feito maravilhoso, e foi mesmo excepcional, estamos encerrando as nossas atividades futebolísticas, né? Há uns anos atrás a TV fechava, né? Então encerrava a atividade do dia, voltaremos amanhã e tal. Só que o Botafogo esqueceu de avisar quando é que ele volta. E desse jeito o Flamengo vai levar com o pé nas costas esse campeonato carioca. O Fluminense não tem força para encarar. Estou falando em tese, né? E o Vasco menos ainda. Então tá tudo bem. Daqui a pouco começa. Por enquanto ainda estamos no frufru. E lembrando que nas últimas 2 temporadas o Botafogo teve que se contentar com a Taça Rio. E ergueu o troféu da Taça Rio com tamanho. Mas ajudou muito. Entusiasmo, né? Mas ajudou muito. Porque levantou a Taça Rio, sei lá, do mesmo jeito que eu carrego a sacola do supermercado, né? O Botafogo. Ou como clube europeu, levanta a taça de Mundial de Clubes. Oi? Não é no dia do pagamento, aquela sacola murchinha. Exatamente. Dia do pagamento a gente empolga um pouco. Mas a verdade é que acabou ajudando o Botafogo. Curiosamente, ou não, coincidentemente ou não, com esses 2 momentos em que ele sai do fator maior e vai para uma competição menor, ele teve uma condição de se preparar e chega bem nos 2 anos. No ano 2023, negou fogo, mas não dá para negar que foi uma campanha muito boa, acima do que o Botafogo vinha fazendo nos últimos anos. E no ano passado não dá nem para. Foi uma campanha espetacular. Qualquer torcedor, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, se perguntar Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia, Vitória e assim por diante, Grêmio, Internacional, perguntar assim, você quer abrir mão do estadual e ganhar um brasileiro e Libertadores? Todo mundo ia aceitar. Fácil. Mauro Betting, muito boa noite, você que transmitiu esse jogo ao lado do Nilson César, do Daniel Lian, do Guilherme Nápoles, do Vanderlei Nogueira, do Guilherme Silva, toda a tropa da Jovem Pan. Inclusive, todo mundo estavam na transmissão que você está citando. É verdade. É verdade. Mauro, eu estava comentando aqui que você
tava no caminho, né? Entre um estúdio e outro. Terminou a transmissão lá, você veio aqui pro Canelado. Eu acho que é inadmissível essa história do Flamengo perder. Não pode perder o Flamengo. Pode. Ainda mais começando a temporada, não pode perder. Também. Não pode perder o Flamengo. Pode perder. Como diz o Nilson César, nem torneio de peteca pode perder o Flamengo. Torneio de bolinha de gude. O Flamengo foi campeão. Não importa o time, tem que dar vida em campo. Não, que tem que dar, mas não é outra coisa. Outro time que não é um time bem organizado, já faz a equipe de Saquarema. Saquarema tem 2 equipes na divisão do Rio. São Paulo Correia, que evidentemente não é o do Maranhão, disputa mais uma vez o campeonato estadual, e agora o Boa Vista. É um time que treina desde novembro, então isso vai acontecer também em São Paulo. Boa tarde, Fabrício, Renatenda do canal Gold. Você falou aí a respeito de 2 questões, né? Que o treinador, o Felipe Luiz, não contaria, né, com você, não se encaixaria no perfil do clube. Eu queria saber se você teve uma conversa direta, franca com ele, e também nessa questão aí do perfil do Gabigol, que você falou, que falou bastante com ele nas férias. Lá na final da Copa do Brasil, eu lembro que eu te perguntei a respeito da saída do Gabi, como tinha impactado essa notícia no campo. E você me respondeu, ele deve ir pro Cruzeiro. Já estava certo? E ele também já estava fazendo a campanha para você vir para cá? Sim, o Gabi, primeiro eu vou falar da relação com o Felipe, né? O Felipe é pra mim, um irmão que eu tenho no futebol. Eu acho que foi um dos caras que melhor me recebeu no Flamengo quando eu chego. E ele sempre admirou muito a minha carreira para estar no Flamengo. Tive momentos difíceis, tive uma lesão muito séria, mas eu nunca... Foi um cara que eu sempre respeitei, tanto como jogador, como treinador. E eu, Fabrício, eu sei separar muito bem as coisas. Tanto o lado dele como treinador e o lado dele como pessoa. O Felipe é uma ótima pessoa, um excelente treinador. Vai ser uma das potências do futebol brasileiro e talvez mundial, pelo que ele estuda, pelo que ele pratica no dia a dia. E eu tenho que ter essa conversa a partir do momento que eu vejo que as coisas não tem posicionamento de ninguém. Então eu tive sim uma conversa com ele foi muito claro comigo, muito aberto. Eu acho que é dessa forma, tem que ser muito transparente, muito honesto. Ele falou, Fabri, tem algumas coisas em você que não se encaixam no meu perfil, mas pô, a gente pode tentar melhorar e tal. Tudo bem, e tá tudo certo, é escolha do treinador e eu respeito. Eu nunca fui um cara, muita gente fala, mas ele pode ser o cara que pode contaminar o grupo. Eu nunca fui esse cara. Tenho 9 anos de carreira, quem me conhece sabe, eu nunca tive esse problema. Eu sempre fui um cara muito sincero, direto e honesto. É melhor ser um cara sincero e honesto diretamente com quem tem que ser, do que ficar falando as coisas e dando letrinha. Não é o meu perfil fazer isso. Eu prefiro chegar e ser direto. E eu fui direto com ele se posicionou e tá tudo certo. São escolhas. Amo o Felipe de coração, é o que o Gabi falou, que estava torcendo para acabar lá o contrato, para ele voltar a ser amigo do Felipe. Eu digo mesmo, o Felipe é um cara assim que eu tenho um enorme carinho e respeito por ele. A mudança não se dá pela opção dele, pelo contrário, eu respeito muito o Léo Pereira, Léo Ortiz, o Cleiton, até o próprio Davi Luiz. Eu tenho muito respeito e admiração por todos eles. A mudança ela se dá por uma estratégia de carreira, de estar num clube gigantesco que é o Cruzeiro. Viver coisas grandes no clube do coração, tá de volta a Belo Horizonte e sem dúvida nenhuma a oportunidade de brigar por grandes títulos, assim, da mesma forma que eu ia ter lá, eu também vou ter aqui. Estamos nos mesmos patamares para mim os clubes, pelas potências que são, pelos elencos que tem. Então é um cara que eu tenho um enorme carinho e respeito. Muita coisa é falada que isso é mentira. É mentira, tanto se for perguntar ele vai desmentir também, falar que eu briguei com ele, que a gente é brigado. Isso tudo é mentira, eu nunca tive problema com treinador nenhum. Pelo contrário, todos os treinadores são extremamente cuidadosos e carinhosos comigo. Eu posso ler a mensagem que ele me mandou anteontem, me desejando sorte e falando o quanto eu fui importante para ele dentro do processo no final do ano passado, a título de Copa do Brasil. Ele falou, Fabrício, se você soubesse o tanto você foi importante para mim aqui dentro, eu só tenho a te agradecer por tudo que você fez, segue sua carreira, seja feliz porque você merece. Talvez se eu tivesse algum problema com ele não me mandaria essa mensagem. Então eu tenho um ótimo relacionamento com o Felipe, muita coisa que é falada lá fora, eu venho aqui para desmentir, porque muitas vezes as pessoas do Rio de Janeiro, ele se vive disso. As pessoas querem implantar o ódio em cima de uma coisa que não... Galera, o que vocês acharam aí da entrevista, né? Dos amigos aí cruzeirenses, perguntando aí como é que foi a saída do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno é um baita de um zagueiro, né? Desejar felicidade a ele.
menos quando ele jogar contra o Flamengo, né? E ele falando aí sobre a saída, né? Tinha muita gente falando que eles saíram brigado com o Felipe Luiz, que ele tá falando aí não é verdade, né? Que ele seja que ele seja muito feliz no clube dele, né? Galera, quero terminar o vídeo aqui, né? Pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, ative o sininho das notificações, que é muito importante, e compartilhar o vídeo. Galera, tô indo lá, fui, isso aqui é Flamengo, valeu!